Granada. Uma cidade que, ao longo dos séculos, testemunhou incontáveis histórias, lendas e transformações. Uma cidade impregnada de história, onde cada canto sussurra um conto diferente. De seus monumentos mais emblemáticos às suas ruelas mais escondidas, Granada é um livro aberto sobre eras revolucionárias. Em seu coração, encontra-se o Albaicín, um bairro onde o tempo parece ter parado. Este lugar, com suas ruas labirínticas e atmosfera única, é um testemunho vivo da rica herança cultural da cidade. Suas ruas estreitas e íngremes, escalando a colina como cicatrizes, relembram seu passado árabe. Cada pedra, cada esquina, testemunha uma época em que a cultura islâmica florescia nestas terras. As casas brancas, com seus pátios interiores, guardam segredos seculares. Seus muros escondem histórias de famílias, amores e conflitos que moldaram o destino do bairro. O Albaicín foi o berço da cultura andaluza. Foi aqui que a fusão de tradições e conhecimentos deu origem a um dos períodos mais brilhantes da história de Al-Ándalus. Seus palácios e jardins eram repletos de música e poesia. Poetas e músicos encontraram inspiração neste lugar, criando obras que ainda ecoam em nossa memória coletiva. A Alhambra, maravilha da arquitetura islâmica, ergue-se majestosa sobre o bairro. Este palácio, com seus detalhes complexos e sua grandeza, é um símbolo do esplendor daquela época. Mas a história do Albaicín tem suas luzes e sombras. Nem tudo foi esplendor e beleza. Houve também momentos de conflito e dor. Após a Reconquista, a religião cristã se impôs, e o bairro manteve sua essência mourisca em um equilíbrio frágil. Igrejas foram erguidas sobre os alicerces de antigas mesquitas, e as tradições se misturaram em um balanço delicado. As lendas correm pelas ruas do Albaicín como a água em seus antigos canais. Essas histórias, passadas de geração em geração, perpetuam a memória de tempos idos. Contos de amores impossíveis, de tesouros escondidos e de presenças do além-túmulo. Cada recanto do Albaicín esconde um mistério, uma lenda que espera para ser desvendada. E neste lugar, no verão de 1982, uma história real ultrapassou a ficção. O misterioso exorcismo de uma jovem. Este evento que abalou a comunidade é apenas um dos muitos relatos que fazem do Albaicín um lugar repleto de enigmas e maravilhas. Hoje, o Albaicín continua um lugar vibrante, onde o passado e o presente se entrelaçam. Turistas percorrem suas ruas, encantados com sua beleza e história, enquanto os moradores preservam as tradições transmitidas de geração em geração. Enquanto o sol se põe, o Albaicín é banhado por cores quentes, e a magia deste lugar se torna ainda mais palpável. É nesses momentos que podemos realmente sentir a alma de Granada, uma cidade que, ao longo dos séculos, soube preservar sua essência e sua história. A Alhambra, iluminada à noite, ergue-se como um farol da história, lembrando-nos da grandeza e da complexidade deste canto do mundo. Um labirinto de história e sombras, onde cada passo nos mergulha mais fundo no passado. O verão de 1982 foi escaldante em Granada. As temperaturas atingiram níveis sufocantes, e a cidade parecia presa em uma onda de calor interminável. O sol castigava impiedosamente o Albaicín, um bairro conhecido por suas ruas estreitas e casas brancas. Intensificando os aromas de jasmim e terra seca, o calor amplificava cada cheiro, cada sensação. Mas no coração do bairro, um arrepio percorreu seus habitantes. Algo sombrio se aproximava, algo que eles não conseguiam explicar. Tudo começou com uma adolescente, uma jovem que, até então, levara uma vida normal e feliz. Seu nome, para proteger sua identidade, foi mantido em segredo. Mas sua história se tornou o assunto principal nas rodas de conversa. O que sabemos é que seu comportamento mudou repentinamente,
e de forma assustadora. De uma jovem alegre e sociável, ela se tornou a sombra de si mesma. A garota, antes alegre e cheia de vida, tornou-se taciturna e agressiva. Seus amigos e familiares não compreendiam o que estava acontecendo. Os vizinhos cochichavam entre si, com o medo estampado nos olhos. A cada dia, os boatos aumentavam, tornando-se mais sinistros e assustadores. Os rumores se espalhavam como rastilho de pólvora. Alguns diziam que a jovem havia sido amaldiçoada. Outros, que ela estava possuída por um demônio. Histórias de possessão demoníaca não eram novidade na região, mas esta parecia diferente. Outros ainda cochichavam sobre uma maldição cigana. A comunidade cigana estava historicamente presente em Granada, e suas lendas e mitos eram bem conhecidos. A verdade é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo com a jovem. A incerteza e o medo tomaram conta do bairro, e cada sombra parecia esconder um novo mistério. As noites se tornaram angustiantes, com o sonido dos sinos da igreja ecoando na escuridão. A lua cheia iluminava as ruas, mas não conseguia dissipar o medo. As pessoas se reuniam nas praças, compartilhando suas teorias e medos. Cada história era mais aterrorizante que a anterior. Alguns buscavam respostas em antigos livros de magia e superstição, tentando encontrar uma explicação para o inexplicável. Mas a verdade permanecia indefinível. A jovem continuava sendo um enigma, e sua história, um lembrete de que algumas coisas estão além da nossa compreensão. A família da jovem, desesperada, procurou ajuda médica, consultando especialistas. Mas a ciência não conseguia explicar os sintomas da garota. Convulsões, alterações na voz, força descomunal. Cada episódio era mais assustador que o anterior. A jovem falava em línguas estranhas, proferia blasfêmias e tinha acessos de violência extrema. Era como se algo maligno a estivesse habitando, consumindo-a por dentro. Seus gritos de gelar o sangue ecoavam à noite pelas ruas labirínticas do Albaicim. O medo se abateu sobre o bairro. Os pais, aterrorizados, viam sua filha escapar de suas mãos. O desespero os levou a buscar uma solução no mundo espiritual. Uma solução tão antiga quanto o próprio medo. Um exorcismo. A igreja, a princípio, relutou em realizar um exorcismo. Estávamos no século XX, o século da razão e da ciência. No entanto, os apelos da família e a gravidade do caso os fizeram reconsiderar. Um padre, experiente em batalhas espirituais, foi escolhido para enfrentar o mal que atormentava a jovem. Seu nome, assim como o da garota, permanece em segredo. Dizem que ele era um homem de fé profunda, mas também de vasto conhecimento sobre o oculto. O exorcismo seria realizado em segredo. O sigilo era crucial para evitar o escândalo e a descrença do mundo exterior. Apenas um pequeno grupo de pessoas, incluindo familiares e membros do clero, testemunharia a luta entre a luz e as trevas. O ritual de exorcismo foi realizado em uma pequena capela no Albaicim. Essa capela, com sua atmosfera carregada de história e mistério, havia testemunhado inúmeros eventos ao longo dos séculos, mas nenhum tão aterrador quanto aquele que estava prestes a acontecer. As paredes de pedra, testemunhas silenciosas de séculos de história, pareciam vibrar com a tensão do momento. Cada fenda, cada pedra contava histórias de fé e devoção, mas agora se viam diante de uma força obscura e desconhecida. O ar, denso e pesado, cheirava a incenso e medo. A fumaça do incenso se misturava à respiração ofegante dos presentes, criando uma atmosfera quase sufocante. Cada inspiração era um lembrete da batalha espiritual que se travava naquele exato momento. A jovem, amarrada a uma cadeira, se debatia furiosamente enquanto o padre, armado de sua fé e orações, enfrentava a entidade que a possuía. Seus olhos, repletos de terror e desespero, refletiam a luta interna que ela enfrentava.
O padre, com o rosto marcado pela determinação, continuava a recitar as preces sagradas. As palavras santas ecoavam na capela enquanto a jovem gritava e blasfemava em línguas que ninguém compreendia. Cada palavra pronunciada pelo padre era um golpe contra as trevas, uma tentativa de libertar a alma aprisionada da jovem. Seus gritos, repletos de dor e fúria, reverberavam pelas paredes da capela, criando um eco aterrador. A batalha entre o bem e o mal durou horas. Cada minuto que passava era uma eternidade para os presentes, que assistiam com atenção. A tensão era palpável, e cada movimento do padre e da jovem era acompanhado com atenção e apreensão extremas. Os presentes, aterrorizados, rezavam em silêncio enquanto o padre lutava para salvar a alma da jovem. Seus rostos refletiam uma mistura de medo e esperança, confiantes de que a fé do padre seria suficiente para vencer a entidade maligna. Cada oração silenciosa era um fio de esperança no meio da escuridão. Contam que objetos se moveram sozinhos, que um frio glacial tomou conta do ambiente e um odor nauseante invadiu a capela. Testemunhas afirmam ter visto sombras se movendo pelos cantos, e alguns até sentiram uma presença gélida que lhes causou arrepios. O cheiro, uma mistura de enxofre e putrefação, era tão forte que muitos tiveram que cobrir o nariz e a boca para não vomitar. A capela, antes um lugar de paz e refúgio, havia se tornado um campo de batalha entre a luz e as trevas. Apesar do segredo que envolvia o exorcismo, os rumores se espalharam rapidamente pelo Albaicim. Contavam que a jovem levitava, que seus olhos brilhavam com um fogo infernal, e que sua voz, gutural e desumana, gelava o sangue. Os moradores aterrorizados trancavam-se em suas casas ao cair da noite. Ninguém ousava pronunciar o nome da jovem possuída. O medo, irracional, mas real, tomara conta do bairro. Histórias eram contadas em voz baixa, transmitidas de geração em geração, lendas urbanas que alimentavam o mistério e mantinham viva a lembrança daquela noite terrível em que o mal se insinuara no coração do Albaicim.